Boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Viva, uma experiência real. Hoje nós estamos no 5º encontro da série Encontros. E eu queria refletir um pouco com vocês hoje sobre a influência da vocação na nossa vida, qual o papel que isso desempenha nos nossos relacionamentos. E vamos juntos redescobrir como a nossa vida é altamente direcionada por nossa experiência passada e presente, e como isso pode influenciar os nossos relacionamentos com as demais pessoas e o nosso relacionamento com Deus também. E a primeira pergunta para você: você se julga na profissão correta? Se sente realizado com o seu trabalho? Você pode dizer que está alcançando o que pensou que conquistaria? Ou está naquele momento em que tem certeza que precisa parar e repensar a carreira e talvez a vida? Ao preparar essa mensagem, eu resolvi fazer 3 testes vocacionais. Fui à internet, peguei 3 testes distintos, perguntas diferentes, e respondi os testes. E eu descobri uma coisa: em teste vocacional nenhum tem alternativa para ser pastor. Eu descobri também que eu podia ser veterinário. É que, na verdade, você faz o teste, eles dão um conjunto, né, de profissões, talvez uma daquelas seja própria para você, né? E as minhas ficaram mais ali na área de filosofia, de terceiro setor, essas atividades. Acho que combina um pouco com o pastor, né? Mas é impressionante como isso é de fácil acesso às pessoas, como é possível você mensurar um pouco das suas qualidades, daquilo que a profissão exige, e a gente tentar fazer esse encaixe. Essa é uma das abordagens de orientação vocacional. E ela é muito comum, porque o momento de escolher a profissão pode se tornar muito complicado para um grande número de pessoas, né? E isso porque pelo menos 3 fatores influenciam as decisões na hora de escolher a profissão da gente, a carreira e decisões importantes, né? A primeira delas, as idealizações pessoais. Como é que você se enxerga e como é que você se enxerga naquela profissão? Esse é um dos fatores. O outro são as demandas do mercado, não é? Quais são as opções, no que é possível trabalhar? E também, um terceiro fator, as expectativas das pessoas com quem mantemos relacionamentos. Famílias, amigos, às vezes alguém que é para você um mentor e um tutor. São fatores que são desafiadores. Mas os problemas aparecem normalmente porque nem sempre todos esses fatores convergem no momento da decisão. Às vezes você encontra uma vaga de mercado, mas você não se sente preparado para ela, ou não é a expectativa das pessoas, e desencontra isso e os problemas aparecem. A gente fica indeciso, né? Em relação ao mercado, as últimas décadas apresentaram mudanças muito grandes nas oportunidades profissionais. Algumas profissões simplesmente deixaram de existir. Você encontra anúncio procurando datilógrafo. Mas também, nesse meio tempo, muitas outras profissões surgiram, e é essa velocidade toda das mudanças que vai trazendo tudo isso para nós. Mas, apesar disso, algumas profissões continuam disponíveis, né? Principalmente as que estão ligadas a necessidades básicas da humanidade. Elas têm permanecido no mercado e não há previsão de que em curto ou médio período de tempo haja mudanças, né? Medicina, né? Área de alimentação, né? Minha tia escolheu ser enfermeira obstetra. Ela falou que nunca para de nascer gente. No entanto, esses fatores pessoais, fora do mercado, a sua visão de si mesmo, a expectativa das pessoas, se tornam muito mais desafiadores. E aí que entra a necessidade do autoconhecimento e as suas habilidades em lidar com as expectativas das outras pessoas. Tudo isso pode gerar um grande problema na hora de decidir a sua vocação, a sua profissão, como é que você vai conduzir a sua carreira. Alguns profissionais da área de orientação vocacional têm sugerido que se pense na construção de um projeto de vida. Não só a escolha de uma carreira, mas um projeto de vida. E isso é algo que vai muito além de apenas decidir a profissão. A própria palavra vocação, a sua origem, a sua etimologia, nos apresenta essa visão mais ampla. Vem do latim vocare, que vem de vocal, né, de voz, e está ligado a um aspecto espiritual, ao chamado, à voz de Deus que chamava as pessoas na história bíblica, e
esse aspecto é um aspecto que vai muito além do que só a profissão, só o que a pessoa faz. Portanto, nós precisamos desenvolver essa visão de todo. A vocação não está apenas ligada à sua profissão, mas à sua vida. E o nosso desafio é reavaliarmos constantemente a nossa história pessoal. Olharmos para o passado, presente e futuro, que estão interligados. O nosso passado vai moldar o nosso presente e ele, o presente, se torna a base para o nosso futuro. E na nossa vocação, a gente precisa levar em conta todas essas fases da vida. Como é que foi antes? Como é agora? O que eu espero para o futuro? Mas também precisamos levar em conta todas as áreas da nossa vida. Não apenas a profissão, mas quem nós somos. E hoje à noite, eu quero convidar você para juntos encontrarmos a nossa verdadeira vocação. E eu separei pelo menos 3 aspectos do que a gente precisa levar em conta ao buscarmos essa vocação para a nossa vida. Primeira delas, ouça o seu chamado interior. Pare para ouvir a voz, a vocação que vem de você, que vem de dentro de você. Eu separei alguns textos da Bíblia que nos levam a refletir um pouquinho sobre esse assunto. O primeiro deles, um provérbio bíblico. A mente do homem justo está cheia de bons pensamentos, mas o perverso só imagina maldades e mentiras. Um outro provérbio diz: pois como imaginou em sua alma, assim é. A nossa herança genética, o ambiente em que a gente cresce, as pessoas com quem a gente convive, tudo isso contribui para a formação da pessoa que somos hoje. E as nossas escolhas são baseadas em nossa visão de mundo, na forma como a gente vê as coisas, e que é influenciada por todos esses fatores. Portanto, ao ouvir a nossa voz interior, a gente tem que levar em conta quem somos nós, como fomos formados, como chegamos até aqui. Mas isso não quer dizer que não somos responsáveis por nossas decisões, mas que precisamos tomar consciência de onde vieram e quais são as influências que agem em nós. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: pastor, eu tenho uma dificuldade, eu desenvolvi um hábito terrível. Eu sou mentiroso. Tomei um susto e fiquei pensando, né? E agora, acredito no que ele vai falar depois ou não? E essa pessoa continuou me explicando a história, né? Ela disse que por um problema de família, ela desenvolveu uma inveja, uma competição com um dos irmãos, e então ela sempre mudava as histórias, sempre aumentava as coisas, para justificar e para tentar se dar melhor nessa competição interna entre os irmãos. E ela disse para mim: pastor, eu desenvolvi uma visão diferente da realidade. Eu não vejo as coisas como elas são. Na hora de falar o que eu estou vendo, eu falo outra coisa. Imagem distorcida da realidade. Como você vê as coisas? Queridos, enquanto nós tivermos uma imagem distorcida de nós mesmos e da nossa história passada, teremos dificuldades em muitos aspectos da vida, mas principalmente para construir esse projeto de vida. Como é que você pensa? Como é que as coisas acontecem na sua mente? Há um texto bíblico que nos ajuda a pensar sobre essas coisas. Ele diz: Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Imagine a situação de quem escreveu isso. Se dedicar tanto para correr atrás das coisas e sentir que tudo escorre pelos dedos. Visão distorcida da vida. Queridos, quando sentirmos falta de um propósito para a nossa vida, um bom começo para nós seria nos voltarmos para um processo de autorreflexão. Uma busca por quem somos em essência. Quem de verdade somos nós? Por que pensamos como pensamos? Por que agimos como agimos? É preciso tomar consciência das nossas habilidades, aquilo que a gente faz bem feito, quais são as nossas qualidades. Mas é preciso também tomarmos consciência das nossas limitações. Quais são os nossos defeitos? Quais são os problemas que a gente tem? Mas acima disso, saber por que temos estas habilidades
e estas limitações. Por que somos assim? E em muitos casos esse pode ser o único caminho para uma mudança e para buscar um melhor propósito para a nossa vida. A Bíblia deixa mais um conselho para nós, nessa reflexão e nessa percepção de quem nós somos. No Novo Testamento, Paulo escreve: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Eu gosto muito dessa metáfora sobre o corpo que Paulo usa no Novo Testamento. O assunto dele é a igreja, é a ação, a atividade das pessoas na igreja. Mas eu gosto de olhar isso para a vida. Porque às vezes a gente acha que tem que viver a vida baseado nos outros. Não, aquilo é um bom profissional, aquilo é um bom amigo, é daquele jeito que você é bom nisso ou naquilo outro. E a gente toma os outros como referência da gente. E a gente se esquece dessa metáfora do corpo. Cada um de nós é um. Nós somos do jeito que somos, com esse conjunto de coisas boas e de limitações. E nós precisamos aprender a viver e a tirar melhor proveito da nossa vida. Pense sempre na metáfora do corpo. Você não é melhor nem pior, você é diferente. E nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos ajustar a nossa visão de nós mesmos para poder, com serenidade, com essa consciência de si, construirmos um melhor projeto de vida. Assim que as oportunidades surgirem, e elas vão surgir. A vida é feita de várias oportunidades. Você e eu estaremos mais bem preparados para as decisões que precisamos tomar nessa formação contínua de quem estamos nos tornando. Precisamos encontrar a nossa vocação e precisamos desse olhar interior, ouvir a voz que vem de dentro. Quem somos nós? O que de fato queremos? Mas para alcançar a nossa vocação, nós precisamos também saber o que os outros veem em nós. E essa é a segunda questão. Precisamos aprender a reconhecer o nosso chamado naquilo que os outros reconhecem em nós. Eu separei também alguns conselhos da Bíblia sobre esse assunto. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos, será bem-sucedido. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Normalmente, as pessoas conseguem ver em nós coisas que nós não conseguimos. Lembra da visão distorcida? Como você se vê? Talvez seja bom ouvir como as pessoas nos veem. Porque o que está distorcido para nós, muitas vezes está clarinho para os outros. Só a gente não enxerga. E nesse momento ouvir, buscar conselhos, saber da experiência dos outros, essa troca, é altamente enriquecedor para a gente. Se isso não acontece, fatalmente vamos continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Essa é a grande angústia de muita gente. Quer ver mudança na vida, mas continua fazendo as mesmas coisas vez após vez. Principalmente quando são coisas da nossa rotina. A gente tem a tendência de parar de refletir nas nossas ações, as ações mais costumeiras. É o famoso piloto automático. Você já entrou no piloto automático? Às vezes eu fico tentando relembrar o caminho que eu fiz do trabalho para casa. Mas não lembro de ter passado naquela rua, né? Dirigindo o piloto automático. Por isso que um grande índice de acidentes acontece perto de casa. Você baixa a guarda porque você está no piloto automático. É o nosso normal. Portanto, muito mais difícil de ser percebido, porque afinal de contas, é o que a gente sempre faz. É o normal. E nesse sentido, ouvir as opiniões que os outros têm sobre as nossas habilidades, as nossas limitações, os nossos defeitos, se torna importantíssimo, porque nos ajuda a calibrar a nossa autoimagem. Quando a gente para ouvir um conselho, uma opinião, é a oportunidade que a gente tem de repensarmos nós mesmos. E se o conselho que a pessoa está nos dando não procede, se a opinião que ela tem de nós é parcial, está distorcida, ainda assim ouvir um conselho, a conversa foi importante.
Porque se você é uma pessoa aberta ao diálogo, alguns mal entendidos vão poder ser desfeitos, porque a pessoa diz como ela te enxerga e você pode dar a sua opinião ou conversar com ela. Agora, aqui entre nós, se mais de uma pessoa aponta uma mesma situação para você, olha, cuidado com aquilo, talvez seja melhor levar em conta o que estão dizendo sobre você. Sejam sobre as suas habilidades, tenha coragem, vá lá, arrisque. As pessoas reconhecem isso em você. Ou seja, sobre as suas limitações. Cara, cuidado, que uma hora você vai se dar mal com isso. Eu me lembro assim que cheguei para trabalhar no Rio Grande do Sul, cheguei no início do ano, e a igreja que eu fui trabalhar como pastor estava organizando um acampamento de verão, um retiro espiritual. Nós estávamos aproveitando o feriado do Carnaval e viajamos para uma cidadezinha na Serra Gaúcha, que a gente ia aproveitar ali um acampamento, ia ser uma coisa bem bacana. Saímos fim de tarde, ali da região metropolitana, subimos a serra, pouco depois das 9 horas da noite, já bem escuro, um lugar rural, pouca iluminação, já tinha acabado o asfalto, estávamos no chão batido, o ônibus começou a ir mais devagar, o ônibus não passava por ali. Tinha muita folhagem, o motorista descia, cortava uns galhos para o ônibus poder passar, e já estávamos no último quilômetro para chegar na área de acampamento, e o motorista não conseguia fazer a curva de acesso à entrada do camping. O ônibus quase atolou ali, com risco de virar, por fim ele saiu, conseguiu voltar, e na volta quase precisamos de um trator para tirar o ônibus dali de dentro e colocá-lo na estrada. Eu olhei aquela situação e já fui ver o que podia fazer. Quando percebi, um dos organizadores, o rapaz que contratava o ônibus, já era a terceira empresa de ônibus diferente. Os últimos 3 anos eles haviam feito acampamento ali. E nos 3 acampamentos, o ônibus emperrava na entrada e na saída. E o rapaz disse assim: esse pessoal é muito mau motorista. Eles não sabem colocar o ônibus aqui dentro e tirar o ônibus daqui de dentro. Se fosse eu fazia tranquilo. 3 anos com o ônibus atolando, 3 motoristas diferentes. E o problema não era a estrada, era o motorista. Amigos, as pessoas que aconselham vocês são uma importante fonte para essa nossa reflexão pessoal, para buscar esse conhecimento de quem nós somos, para ajustar esse foco, distorcer essa imagem. E elas podem constantemente, no relacionamento com a gente, ajudar na construção ou no redirecionamento do nosso projeto de vida. Dessa visão mais ampla de para onde estamos caminhando, o que estamos fazendo com a nossa vocação. Uma ressalva que a gente precisa fazer, no entanto, é a seguinte: precisamos preservar a nossa autonomia em tomar decisões. Nós não podemos viver a nossa vida do jeito que as pessoas querem, quando isso vai diretamente contra as nossas próprias percepções das coisas. A isso se dá o nome de coerção, quando os outros te obrigam a fazer ao contrário daquilo que você pensa ou tem convicção. E isso destrói a nossa capacidade de decidir livremente. Precisamos preservar nossa autonomia, precisamos rever nossos conceitos, precisamos estar abertos ao novo, a mudanças e transformações, mas precisamos continuar tomando as decisões por nós mesmos. Precisamos aprender a tirar melhor proveito das pessoas que convivem conosco, dos conselhos que a gente recebe. Um terceiro ponto sobre como a gente pode encontrar a nossa vocação, como a gente pode ter essa visão mais ampla do que é a vida, é pararmos para ouvir o chamado, a vocação que Deus faz para nós. Há um texto da Bíblia que eu separei também, e que fala sobre o chamado que Deus nos faz, a forma como Ele se relaciona conosco. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. É um lindo salmo que fala sobre como Deus fala ao nosso coração e como Ele traz sabedoria para a nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Tudo isto procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho, grande em sabedoria. É um texto que exalta a sabedoria de Deus acima da nossa. E um terceiro texto: tu fazes grandes planos, coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Deus respeita a nossa individualidade, mas quer se fazer presente na nossa vida, vê tudo o que acontece conosco e quer ser nosso conselheiro, quer passar tempo com a gente.
Cada vez mais, as pessoas estão se despertando para o tema que muitos chamam de inteligência espiritual. Boa parte de nós aqui vivemos no século XX, e no século XX se valorizou muito uma coisa chamada QI, o quociente de inteligência. Você fez o teste? Sabe quantos pontos de QI você tem? Basicamente, esses testes de QI analisavam uma das áreas da inteligência, chamada do raciocínio lógico-matemático. Então, quem tinha um bom raciocínio lógico-matemático era inteligente, era o conceito de inteligência do século XX. Nos anos 90, começou-se uma nova discussão sobre a teoria da inteligência emocional. Foi muito estudada. E há alguns anos tem se dado muito espaço para a teoria das inteligências múltiplas. Sabe-se que o ser humano é inteligente em diversas direções, áreas e disciplinas. E isso tem ajudado a ampliar a nossa compreensão de inteligência e a busca por competências pessoais já nessa nova dinâmica. Em que áreas você é inteligente? Mas hoje, empresas e pesquisadores têm se voltado para a inteligência espiritual. E é algo que tem chamado a atenção pelos resultados. Mede-se aqueles que investem tempo em relacionar-se com Deus, como eles se desenvolvem em vários aspectos da vida. E alguns pesquisadores, como o casal americano Dana Zohar e Ian Marshall, vêm apresentando algumas pesquisas científicas, e a busca deles é por comprovar a existência do ponto de Deus no cérebro humano, a sensibilidade ao espiritual que nós temos e que é possível de ser desenvolvida e seria a base da inteligência espiritual. Mas a questão principal é que pessoas que buscam respostas e conselhos da parte de Deus para a sua vida costumam normalmente transcender com mais facilidade momentos difíceis da vida. Desenvolvem uma resiliência. Parece que a esperança e a fé os levam mais longe do que outras pessoas. Tem um outro pesquisador, um médico e acadêmico, o Dr. Harold Koenig, e ele lançou um livro muito interessante chamado Medicina, Religião e Saúde. O encontro da ciência com a espiritualidade. E ele apresenta alguns estudos científicos sobre pelo menos 6 áreas da saúde humana em que a religião afeta positivamente os seus adeptos. Ele enumera saúde mental, funções imunológicas, endócrinas, função cardiovascular, estresse e doenças relacionadas ao comportamento humano, mortalidade e até deficiência física. Foram mensurados resultados positivos da religião e da prática da religião nessas características de saúde de um grupo de pessoas estudadas. E se a nossa ligação com Deus pode de fato oferecer tanto para a nossa qualidade de vida, quando nos abrimos a buscar dele conselhos e orientações para a nossa vida, eu penso que nenhum projeto de vida consegue atingir o seu potencial pleno se nós não buscarmos saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Quais são os planos que Deus tem para nós? Por que estamos aqui? E eu gostaria de fazer um convite para você hoje. Se você quer saber um pouco mais sobre o plano de Deus para a sua vida, faça planos de estar conosco no programa Começos. Cada semana, uma nova descoberta sobre como podemos compreender o relacionamento entre a atual experiência humana e a ação de Deus ao longo da história. Vai ser muito bom ter você lá. O programa Começos acontece em 3 horários durante a semana, para que você consiga participar e estar com a gente. Segundas e terças-feiras, 7h30 da noite, e aos sábados, às 3 horas da tarde. Quer ter uma experiência real com a Palavra de Deus? Participe com a gente do programa Começos. Amigos, cada orientação que Deus nos deixa na sua palavra, princípios éticos, morais, valores, cada uma delas pode nos ajudar a repensar a vida e o que é mais importante para nós. O que é que faz você seguir adiante? O que é que vale a pena viver? E nós não deveríamos abrir mão de qualquer coisa que possa nos auxiliar a encontrar o nosso verdadeiro potencial. E o relacionamento com Deus pode de fato trazer transformação pessoal.
Foi no meio do seu trabalho, em seu comércio, que Simão Pedro pela primeira vez encontrou Jesus Cristo. Naquele momento, ocupado com as funções de pescador, houve algo em Jesus Cristo que chamou a atenção fortemente em Simão Pedro. Jesus já estava ali na Galileia com seus ensinos, já havia feito alguns milagres, estava se tornando uma pessoa conhecida. Simão já ouvira falar de Jesus. Outro dia havia emprestado o barco para se tornar um palanque de Jesus, de onde ele ensinava as pessoas à encosta da montanha. Mas naquela manhã as coisas foram diferentes. Depois de uma noite envolvido com seu trabalho, com a sua vocação, Pedro era um excelente pescador, mas como todo homem do mar, sabe que às vezes o mar não está para peixe. E naquela manhã, depois de uma noite longa de trabalho, a rede estava vazia. Da margem, Jesus vê a cena e a pergunta para Pedro: não pescaram nada, não foi? Pedro faz um sinal, responde: hoje as redes estão vazias. Da margem ainda, Jesus diz: Pedro, joga do outro lado. Gente, Pedro era profissional, ele sabia o que ele fazia. E ele sabia que não tinha dado certo, aquela noite tinha passado. Agora, com o dia clareando, era o pior momento para a pesca. Era um exercício inútil jogar as redes ao mar de novo. Mas por consideração a Jesus, não me custa. Jogou a rede e começou a puxar a corda de volta. Foi quando a corda se tornou mais pesada e Pedro começou a sentir a vibração da rede em suas mãos. Puxaram a rede, cheia de peixes, voltaram o barco com o resultado do trabalho, à beira-mar, e a reação de Pedro é surpreendente. Ele se joga aos pés de Jesus Cristo e diz: Senhor, vai embora. Vai embora porque eu não posso ficar perto do Senhor. Eu sou um homem pecador. Eu não entendo o que o Senhor fez, nem como o Senhor fez, mas isso é grande demais para mim. Vai embora. O chamado de Deus veio para Pedro naquele momento. Pedro, eu sei que você é bom no que você faz, mas confia em mim. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te ensinar a pescar gente. Deixa as redes aí. Vamos. Por 3 anos e meio, Pedro não voltou mais a pescar. Não como profissão. Dia a dia, ao conviver com Jesus Cristo, foi entendendo o chamado que Deus havia feito para ele. Chamado para cuidar de gente, para amar as pessoas, para ir onde as pessoas estão. E isso foi tão forte para Pedro, que quando a gente vê Pedro no início do Evangelho e a gente olha Pedro no final do Evangelho, é outra pessoa. Ele foi sendo transformado pelo chamado de Deus para a vida dele. Tudo agora fazia sentido. Mas uma das últimas cenas que a gente vê de Pedro no Evangelho é uma noite, depois da traição, depois de as suas limitações esfregarem na cara quem ele seria sem Jesus Cristo. Pedro volta a pescar. E mais uma vez, a rede está vazia. Outra noite de trabalho. E parece que o velho pescador tinha perdido a mão. Mas por incrível que pareça, a cena se repete. Ao recolherem as redes vazias, um homem está na beira-mar e a pergunta se repete: não pescaram nada, não é? E Pedro e os discípulos que estavam com ele, está vazia. Joguem do outro lado. E num gesto de fé e confiança, lembrando o momento do seu primeiro chamado, Pedro joga as redes. E enquanto os discípulos puxam a rede cheia de peixes, Pedro se atira no mar e vai ao encontro de Jesus. É um momento tenso. Ele achava que todo o sonho e o plano de Deus para a vida dele havia ido embora no momento em que ele traiu Jesus. 3 perguntas. Pedro, você me ama? A última resposta de Pedro a essa pergunta foi: o Senhor sabe tudo, todas as coisas.
O Senhor sabe que eu te amo. Eu falhei, mas eu te amo. E as palavras de Jesus ecoaram por toda a vida de Pedro. Então cuida das pessoas que eu te ensinei a trazerem até mim. Apacenta minhas ovelhas. A vocação de Deus renovada na vida de Pedro. O que Deus está chamando você? O que Ele quer da sua vida? Para onde Ele quer conduzir você? Talvez você já tenha tido um momento desses com Deus. Talvez esteja tendo agora. Ou talvez precise ouvir de novo a voz de Deus dizendo: filho, eu tenho um plano para a sua vida. Confie em mim. Permita-se não perder a oportunidade do encontro com Deus. Talvez você esteja esperando por isso há muito tempo. Talvez você esteja surpreso que algo novo esteja acontecendo com você bem agora. Não tenha medo. Porque o melhor da vida ainda está por vir. Você não pode perder o seu encontro. Bom Deus, essa noite fomos confrontados com a necessidade que temos de buscar nos entender melhor, de pararmos e perguntarmos se estamos indo na direção correta e se o melhor que podíamos ter da vida é o que temos agora. E nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor, gente que gosta da gente de verdade, que quer o nosso melhor e que no momento certo traz o conselho, traz a orientação, traz o ombro e a mão amiga e nos mostra um novo caminho. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado o orgulho, a arrogância, a insensatez de querer ser independente em tudo na vida. E com humildade, repensarmos quem somos e qual é o projeto de vida que temos, aonde queremos chegar. Mas acima de tudo, Senhor, ser nosso conselheiro. Nos dá a oportunidade de abrirmos a nossa vida para as Tuas orientações, entendermos aquilo que é importante para Ti, aquilo que faz a vida dar sentido, para alcançarmos a plenitude do que o Senhor sonhou para nós. Porque vida plena só existe em Jesus Cristo. E te pedimos que nos dê a oportunidade de experimentarmos essa realidade na nossa vida, agora e daqui para frente. É o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor.